Olá, está no ar o Rio Grande que dá certo. Hoje o nosso assunto é uma das bebidas mais apreciadas do mundo, a cerveja. Vamos falar sobre a cultura da bebida e suas múltiplas faces. Estamos recebendo o diretor da Revista da Cerveja, Fabrício Scalco. Fabrício, seja bem-vindo ao nosso Rio Grande que dá certo. Obrigado, Zelis. Participa dessa entrevista o nosso colega do Grupo Bandeirantes, Guilherme Bauer. Tem tudo a ver com cerveja? Tudo bom, Bauer? Tudo bem, Osiris. Tudo beleza? Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. Fabrício, como é que começou essa história? A revista é lá de 2012, mas como é que começou a tua relação com o mercado da cerveja? Certo, essa caminhada começa um pouco antes, né? Então, aí no Brasil a gente tem uma evolução da cerveja artesanal, a gente falava já desde o Dado Beer em 95, retoma esse processo, né, na cerveja artesanal, apresenta isso para o consumidor, né, e aí depois tem uma declinação aí do mercado e a gente retoma esse processo em 2007, 2008, que começa realmente, né, uma retomada dessa cultura cervejeira, das pessoas fazerem em casa cerveja, ter esse contato com a cerveja artesanal. Eu me incluo um pouco nesse processo, né? A gente tinha ações dentro do mercado público, com gastronomia, enfim. Então, o fundador do Jornal do Mercado, também, né? Correto, correto. Primeiro Jornal do Mercado. Primeiro Jornal do Mercado, 2007, né? 2007, eu me lembro disso. Justo. E aí, com essa relação do mercado, gastronomia, cerveja, artesanal, especial, tem tudo a ver, né, Osiris? Então, a gente começa essa aproximação com os cervejeiros caseiros, que a gente tem um grupo que se chama Acerva, né? Um grupo nacional. Acerva. Acerva. Então, em cada estado existe uma representação, né, da Acerva Rio Grande do Sul. Procura esse contato, né, com o cervejeiro caseiro, vamos nos aproximando, né, entendendo um pouco mais disso, que é um universo gigantesco, um universo, né, sensacional. E aí então surge a necessidade, né, e aí fala um pouco do empreendedor, aí, né, a vontade de fazer, né, um veículo de comunicação focado para o segmento, com relação nacional. E então, bom, vamos criar essa revista. Já desde a primeira edição a gente traz ela a nível nacional. O embrião dela é dentro do Jornal do Mercado? Dentro do Jornal do Mercado, né? Na época a gente criou aí fez um caderno especial dentro do jornal. A gente foi conhecer a cadeia produtiva da cerveja, né? Que sempre foi um dos meus olhares, assim, levar para o leitor de onde vem isso, né? Quais são os passos. E aí deu tão certo que tu resolveu fazer essa revista. Correto, exatamente. Então a gente, né, fez conversas aí com os players, né, da cerveja artesanal em Porto Alegre, né? O Dado Beer, por exemplo, né? O Sadi Homrich, então vários players que tinham essa referência já na cerveja artesanal, a gente foi conversar para entender isso e tocar o projeto, né? Então, que eles se sentissem parte do projeto também, porque, né, acho que não é nada isolado, né? Então é uma caminhada, enfim. Então, a partir disso, a coisa começou a acontecer, assim, a revista começou a tomar forma e a gente chegou. Sem querer rivalizar com o vinho, mas a gente agora já aprendeu a beber cerveja, assim, e de novo, não tenho nada contra aquela ideia porque durante muito tempo no Brasil o que vigorou foi a ideia da cerveja Pilsen, né, que é a mais comum que a gente compra no supermercado, servida de maneira estupidamente gelada, né? Esse era o conceito de cerveja no Brasil. E a gente sabe hoje que a coisa não é bem assim. A gente já rivaliza, digamos assim, com o vinho, no sentido de enxergar e perceber outros sabores numa cerveja e que daqui a pouco uma garrafa basta, né, numa refeição e aquele conceito antigo tá sepultado. Como é que está isso? Pois é, para o cervejeiro, né, que gosta de cerveja artesanal, eu acredito que sim, né, está sepultado. Mas está mais popular hoje, né, essa ideia, esse conceito. Exato. Eu acho que a cerveja, ela traz isso, né, ela traz uma outra experiência gustativa, ela traz outra experiência de paladar, sensorial, né, ela é muito similar ao vinho, inclusive nas harmonizações, ela supera o vinho em algumas questões, como a harmonização com queijo, por exemplo. Tu não vai errar, uma cerveja dificilmente vai errar harmonizando com queijo. E o vinho, às vezes, harmonizou um pouco errado, não tem dependendo da uva, né? Tu pode não ser agradável a sensação, né, na harmonização. E a cerveja não, ela é, né, bem, vamos dizer, mais democrática aí, né, nesse sentido, assim, né? Então, de fato, a cerveja traz as mesmas sensações aí, se não mais, né? Depende aí do paladar de cada um, né? O mercado editorial é complicado. Então, a revista nasceu em 2012, já tem anos pela frente aí, hoje ela tem uma dimensão nacional. Qual é o segredo da sobrevivência do meio impresso num nicho tão específico ao longo desses anos aí? Essa pergunta vale R$1 milhão a resposta. Da palestra. É delicado. Assim, são vários fatores, né? Não é algo isolado, assim, são vários fatores, é questão de mercado, questão de momento, time, né? Enfim, relação com o mercado, entendimento do mercado, né? Então tá apropriado disso.
enfim, fazer boas parcerias, né? Ter bons É parceiros. fundamental sair do estado, né? Ela tem a dimensão nacional. Porque o mercado cervejeiro, hoje o Rio Grande do Sul é referência, e de certa forma sempre foi, mas quando a gente entrou no mercado cervejeiro, ainda era muito pequeno, né? O mercado cervejeiro era pequeno, então eu já percebi isso, que o Rio Grande do Sul não ia comportar, né, um projeto dessa maneira que a gente estava imaginando. Então já visualizei nacional. E, de fato, foi um acerto, assim, a gente olhar para o nível nacional, porque, em seguida, o mercado nacional começou a ter uma expressão muito grande, né, tendo festivais de grande porte, né, indústrias de grande porte, né, então, enfim, São Paulo hoje, para nós, é o melhor mercado, né, então... Há pouco tempo teve o festival aí de cerveja de Porto Alegre, que veio a Fórmula 1, né, teve Porto Alegre e Rio de Janeiro, se bem me lembro, né, e foi Rio de Janeiro e Porto Alegre. Fecharam a Mauá para fazer o evento da Fórmula 1 e era um patrocínio de cerveja. Naquela oportunidade, escolheram Rio e Porto Alegre. São duas capitais hoje que são players em matéria de cerveja? Também, sim, incluiria aí Blumenau, né? Blumenau. Pelo Oktober também, né? E tem um festival, né? O Festival Nacional da Cerveja, né? Que acontece em março, né? Oktober. Foi recentemente, estivemos lá, né? Um pouco, somos parceiros de mídia do festival. Enfim, São Paulo também é uma cena cervejeira interessante. Minas também tem, né? Bem relevante no mercado cervejeiro. Né? E as mulheres nessa história toda? Como é que o público feminino se comporta em relação ao assunto cerveja? O que vocês percebem? É bacana, assim, a relação dela, né? Com a cerveja, assim, a mulher, ela tem, vamos dizer, são melhores sensivelmente, né, que os homens, Elas né? são melhores, são né? melhores em tudo, né? Né? Certo, de fato. Então, no momento que ela descobre isso, essas sensações que a cerveja traz, ela realmente começa a subir um outro degrau, né? Às vezes o homem vai lá na IPA, na APA, lá um pouco mais agressivo, assim, que a gente comentava, né, ser mais amargo e tal, talvez uma cerveja belga. Mais encorpada, né? Mais encorpada. Para o telespectador que não é tão inteirado do assunto, digamos assim. E, bom, desculpa te interromper. Perfeito, não, está correto. E elas chegam nesse patamar e mantêm, né? Às vezes a gente que, não, né? Dá uma aliviada, elas mantêm, né? Com cervejas encorpadas, gostam disso, na sua maioria, né? Claro que elas estão descobrindo esse processo, né? Estão descobrindo toda a cerveja artesanal também, mas é muito bacana, é muito legal, assim, ver a relação delas com a cerveja. Assim. Acho que elas se permitem também, né? A gente tem vindas de fora e algumas até nacionais, cervejas que são mais frutadas, no sentido de realmente ter suco de fruta, né? E para o homem, às vezes, até um pouco preconceituoso com isso, tá? Isso aí não é cerveja e tal, não sei o quê, e elas rompem com essa barreira, né? A mulher acho que se permite mais nesse sentido, né? Justamente, ela está disposta mais a experimentar, está correta, né? A afirmação é isso, e a cerveja é isso, né? É algo novo que está chegando, tem muita criatividade, cervejas frutadas, cervejas envelhecidas em barril de carvalho, sabe? Tem N tipos de cerveja. Porque são várias classificações, né? Tem a escura, a âmbar, a clara, tem... Né? E os paladares também, né? Exatamente. Então é um universo gigantesco, um universo, assim, para a gente provar todos os estilos, a gente tem uma caminhada, né? São várias horas de voo aí, né? Não dá para fazer tudo uma vez só também, né? E dirigindo muito menos, né? Aliás, né? Não combina com direção. Jamais. A gente defende aí o beba menos e beba melhor, né? Que é justamente essa mudança de cultura que o brasileiro tem, né? De, vou tomar várias cervejas aqui, sentar. Não, o processo não é esse. A gente abrir uma cerveja... Não é quantidade, é qualidade. Qualidade. Abre uma garrafa, degusta ela, harmoniza com um bom alimento, a mesa, né? Faz todo um ritual, né? Da alimentação com a cerveja. É esse o processo. Porque ele é convivência, ele é social, né? Aí tá, tem os amigos, os familiares, isso tudo entra no pacote, né? Com certeza. Isso é fundamental. Agora, qual é a mais produzida aqui no estado ou a que tem mais mercado hoje? Tu fala em cervejaria? Cerveja. Cerveja? Produto, vamos lá. Talvez... A gente falava aqui do Dado Beer, né? Tem uma posição. O precursor, né? Precursor, né? Então, o Dado, né? Imigração. Ele coloca nos supermercados, né? Ele coloca direto. A Bela Vista, né? Que entrou há pouco tempo, também tem uma boa, né? Uma boa fatia de mercado, talvez. Então... Já são representativas de mercado. Representativas. Tupiniquim, uma excelente cervejaria que a gente tem aqui no bairro Anchieta, uma excelente cervejaria, premiadíssima durante vários anos. O Quarto Distrito virou um pouco um pedacinho da Alemanha, assim, né? Alemanha, Bélgica, talvez, ali, como polo cervejeiro em Porto Alegre, a gente tem isso, né? Justo, temos um espaço muito bacana de Porto Alegre, o bairro Anchieta também, né, com várias cervejarias, né, então essa cena cervejeira, ela está começando, né, a se fortalecer, assim, né, então acho que passou aquele momento de moda, momento de consolidação. De consolidação. Né? O quanto da imigração alemã aqui no nosso estado tem influência nisso, assim, ou é uma coincidência, digamos assim?
Eu acredito que tem muita influência, né? Claro que a gente não tem dados técnicos em relação a isso, mas eu acredito muito na influência porque se pegar aí um pouco da história, tu vai ver, tem muitas avós que faziam cerveja no porão, né? Estourava garrafa, enfim, toda aquela relação que já é cultural, né? Então, no momento que a gente traz isso, existe muita lembrança, né? Ah, olha só, minha avó fazia, eu vou fazer também. Então, acaba, né, tendo essa relação com a Alemanha. Paladar afetivo, né? Paladar afetivo, exatamente, né? E a própria também, os italianos, a gente percebe isso também, né? Que tem essa relação também, muito embora com o vinho, mas hoje tem vinícolas fazendo cervejas maravilhosas. Exemplo da Casa Valduga, né? Que eles têm hoje a Leopoldina. É uma cerveja que traz toda a expertise do vinho. Então, uma cerveja envelhecida em barril, sabe? Toda aquelas nuances do vinho dentro da cerveja. Nossa, a sensação no palato é impressionante, é maravilhoso. Então, essa confluência de etnias e essa riqueza cultural que a gente tem no nosso estado só enriquece, né? Cada vez mais isso. Né? Tem como fazer uma boa cerveja em casa? Tem. Aliás, muitas boas cervejas são feitas em casa. Ela depende basicamente de equipamento e insumo, né? Correto. De onde é que vem o nosso insumo hoje? Mas é mais fácil fazer uma cerveja, desculpa te interromper, é mais fácil fazer uma cerveja em casa do que um vinho, eu acho, ou não? Ah, acredito que eu não quero provocar uma guerra aqui, tá? Entre italianos e alemães, mas pelo menos a sensação que eu tenho é de que talvez esse grau de facilidade para a cerveja, que também não é tão fácil assim, já ajudei um amigo a fazer, tem que ter paciência e equipamento, né? Mas desculpa, eu interrompi o Osiris aqui. Não, eu acredito que sim, assim, eu realmente não conheço muito a fundo, nunca fiz vinho em casa, tá? Eu já via, né, acompanhava, assim, os parentes, enfim, né? Mas eu acredito que é mais rápido, né? Mais prático, né? Mais prático, mais facilitado de fazer. E realmente tem cervejas sensacionais. É que tudo né? depende basicamente do insumo, não da uva, né? Aí é que tá. A uva tu tem que plantar, tem que ter a uva certa, tem vários outros fatores, né? E tu comprando o insumo certo, ele vindo do lugar certo, você consegue fazer uma boa cerveja, né? Dependendo, tendo algum equipamento. Né? E na cerveja você acelera o processo, né? Bota o panelão lá. Exato. E acelera também um pouco, né? Dá para fazer em casa, né? Sim. Aliás, é um movimento que cresce muito, o cervejeiro que faz a cerveja em casa. No Rio Grande do Sul tem isso como base, né? De todo o que a gente tem hoje como cena cervejeira no Rio Grande do Sul, no Brasil, os cervejeiros caseiros estão, digamos, na base desse processo, né? Que acaba levando para o amigo, mostra, prova aqui e tal, né? E acaba divulgando também a cerveja, abrindo um pouco essas possibilidades. Vamos fazer um breve intervalo, vamos continuar falando de cerveja, de insumo também, que vem de fora do país. O Rio Grande que dá certo faz um breve intervalo, retorna em instantes e você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo. Hoje estamos recebendo o diretor da Revista da Cerveja, Fabrício Scalco. Nosso universo é a cerveja. Eu tinha falado de insumos. De onde vêm os insumos? O que é necessário para uma boa cerveja? Certo. Hoje a maioria dos insumos são importados, né, vem de fora. Ali é exemplo principal do lúpulo, né? O lúpulo aí, que é um dos elementos principais da cerveja. Temos alguns maltes, né, maltes especiais. Tu diz de fora, é a Alemanha? Na sua maioria Alemanha, Estados Unidos, alguma coisa da Bélgica, né, República Tcheca, mas a maioria Alemanha. Né? O malte, principalmente, lúpulo, né? Tem a região de Hallertau, na Alemanha, que produz aí uma grande quantidade de lúpulo. Esse material vem de fora, os insumos, leveduras, né? Então também tem bastante material de fora, mas faz a Brasil, fermentação, né? Isso, os responsáveis pela fermentação. E então, o lúpulo é o que dá ele tem um caráter, acho, conservante na cerveja, né? E é o responsável pelo amargor dela também, né? Para a gente mergulhar um pouco mais. Eu estou de curioso aqui, me corrija, estou falando besteira. E matéria de equipamentos, a gente tem que importar de lá também ou já tem aqui? Equipamentos de produção é muito interessante. A gente tem uma realidade industrial na Serra Gaúcha que é relevante. Assim, realmente é algo bem expressivo nacionalmente. São indústrias maravilhosas aí, sob o ponto de vista da indústria cervejeira. Então, nesse sentido, a gente está realmente já um pouco à frente disso, mas sim, existem empresas da Alemanha que... A gente tem que avançar na produção do insumo, então, né? Isso, que é uma grande questão. A gente está avançando, né, a passos lentos, a questão da produção do lúpulo, né? Existem algumas experiências nesse sentido, né, de buscar o lúpulo brasileiro na Serra do Rio Grande do Sul, Lages, Serra do Rio, Serra de São Paulo. Existem algumas experiências nesse sentido, mas
Está sendo um processo aí de construção ainda. O cultivo dele não é muito fácil, não é muito simples. Não. Ele tem características aí que são muito peculiares dele, né? Agora, a gente estava falando de um movimento que começou no sul do país. Rio Grande do Sul foi um protagonista, né? A gente lembrou do Dado Beer e tudo mais. Agora, se expandiu o Brasil afora, mas ganha a América agora. O que tem pela frente aí? Então, pois o mercado começa a enxergar a América Latina mesmo, né? Acho que somos referências em termos de produção de cerveja e produto, quando a gente olha para a América Latina, né? Então, o argentino, uruguaio e paraguaio enxerga isso como referência. A revista Cerveja se propôs a realizar um festival sul-americano de cerveja aqui em Porto Alegre, na Fiergs, né? A gente realiza em agosto, início de agosto, justamente para promover essa integração, né, fazer a gente conversar aí com esses nossos irmãos latino-americanos, trocar experiências, né, e levar um pouco da nossa tecnologia para lá, né, trazer um pouco de insumos. A Argentina tem alguma coisa de lúpulo, né, em experiência, então fazer essa troca de experiências entre esses mercados é muito rico e interessante, né? Então a revista se propondo a fazer isso, né, a nível de um festival como o Blumenau, né, como acontece em São Paulo. A gente quer trazer essa riqueza para Porto Alegre através do festival, né, que já está indo para a 3ª edição este ano. O que hoje é desafio para o setor? Quais são as barreiras a serem vencidas? Eu sei que tem uma questão tributária aí que é muito debatida, né? Onde é que estão, para avançar mais e mais rápido, quais são os muros a serem derrubados? Tributação é a primeira, né? Acho que Se importa insumo, tem alíquota. E tem a tributação direta da cerveja, né? Local. Então, para a cervejaria chega a ser algo quase desleal, assim, né? O montante de tributação que é A quanto chega no pacote? Gira em torno de 40% a 60%. Depende, 60%. Depende muito do processo, enfim, né? Com o volume, né? de produção mesmo. Então, há um tempo reivindicaram ingressar no Simples, eu acho que conseguiram, mas daí tem a questão da produção, né? Exato. Que acaba saindo do Simples pelo volume. É que quando cresce, sai do Simples, né? Sai simples. E cervejaria é volume, né? Tu tem que ter um volume razoável, né, para poder realmente atingir o mercado e fazer ela girar, né? O valor é baixo, né? Então tem que ter. É um produto de volume, né? Eu acho que outra barreira, respondendo a tua pergunta, acho que é a questão de logística também, né? Quando a gente fala num país com tamanho continental aí, né? A logística é um gargalo, enfim, entre outros, né? Que acaba aumentando o custo final para o consumidor, né? No momento em que fica mais caro, lá na gôndola da loja ou do supermercado fica mais caro também, porque a logística impõe isso, né? Além disso, tem a guerra fiscal dos estados, né? Então... Imagine país avançar para o Mercosul, né? Exato. Fica inviável. Mas a exportação é interessante, porque tem benefícios, né? Então, a exportação para a cervejaria é algo interessante, por isso que a gente visualiza isso também, né? Tu consegue... Aliás, é um bom negócio. Então, tem um bom mercado no Mercosul. Com certeza, sem dúvida. Essa cultura cervejeira, ela já está nos nossos vizinhos aqui, como é que ela se encontra nesse momento? Eu estive recentemente no Uruguai, no final do ano, e também estive lá em 2013, 2014, e teve um salto expressivo, assim, de cervejarias. Eles estão vivendo o que a gente viveu, vamos lá, 5 anos atrás, talvez, assim, realmente já tem algumas cervejarias, a cena cervejeira está acontecendo. E na Argentina já está um pouco mais à frente. A Argentina já teve um movimento cervejeiro já no passado, eles estiveram forte com a crise econômica, né? Tudo freia, né? Tudo freia, né? Então, realmente, a Argentina também está alguns anos atrás nessa cena cervejeira. Como é que o mercado enfrentou esses últimos 2, 3 anos aí que a crise pegou pesado? Então, eu acho que não teve quem não sentiu, né? 2018 aí foi um ano, né, para deixar de lado aqui, né? Cervejeiros sentiram também, sim, né? Receberam essa crise aí no final de 2017, início de 2018. Estão fazendo alguns ajustes, né? Estão entendendo o mercado um pouco diferente, né? Que realmente precisa, né? Mas estão superando, né? Tivemos algumas perdas aí, mas estão superando, estão avançando e acho expectativa que agora realmente retome, né? Eu perguntei da Argentina e do Uruguai porque são 2 países que também já tinham um vinho bem consolidado, tem um vinho bem consolidado, né? A gente aqui no Rio Grande do Sul também tem, e essa era a dúvida. Para exportação, quais são as vantagens? O fato de ter lei Candir, que faz com que a gente não exporte imposto, isso nos torna mais competitivos? Sim.
Sim, em termos de tributação ela é mínima, né? É que é um grande absurdo, né? A gente, na hora de botar... Um absurdo até certo ponto, mas na hora de jogar o produto para fora, ter mais competitividade do que oferecer ele aqui internamente, dentro, né? Internamente. Exatamente. E depois tu tem ainda a percepção, né, de produto já de qualidade, né? Quando a gente fala aí, o Brasil é referência, né? Vou dizer, a Argentina e o Uruguai nos vê como referência. Então tem cervejarias premiadas, não só no Brasil, como fora, né? Tem cervejarias que são nossas cervejarias, né, brasileiras, são premiadas na Europa, Estados Unidos, trazem muitos prêmios de lá. Inclusive a cervejaria de São Paulo é premiada na Europa, na Alemanha, pelo estilo alemão. Então, ou seja, a gente faz uma cerveja alemã melhor que os alemães, né? Em São Paulo. Em São Paulo, a Bamberg, por exemplo. Legal que eles têm a grandeza para reconhecer isso, né? Então não tem um bairrismo, digamos assim. Eles reconheceram isso e é muito bacana, né? Exato. E é um reconhecimento chave, porque eles têm todo um expertise nisso, né, na avaliação do produto, né? Com certeza. Então, uma medalha quando vem de lá, puxa vida, né? Tem o seu peso, né? Com certeza. E já são várias, né? Já são várias. Uma caminhada de 5 anos com muitas medalhas de fora. O mercado tem trabalhado, pressionado o poder público justamente para reduzir carga tributária? Tem se trabalhado, existe uma expectativa. Lá atrás conseguiu uma alíquota especial, mas é a metade do ICM, né? Do ICM, né? Exato, isso. Também foi uma conquista, né? Já foi uma conquista interessante e relevante para o mercado cervejeiro. É interessante quando o Estado olha, né? Quando o Estado olha para esse movimento, porque é uma cadeia que emprega muito mais que as grandes cervejarias, né? São 3 vezes mais, muito mais. São pequenos negócios que têm uma empregabilidade muito grande, né? Sem contar que a economia está girando no próprio estado, né? E, na sua maioria, as cervejarias ficam aqui, né? É difícil essa expansão por essas coisas que a gente já falou aí de logística, né? E a guerra fiscal dos estados é muito consumido no estado, né? Então existe uma riqueza muito grande nesse sentido, né? De empregabilidade, de recursos, né? De financeiro, enfim. Sim, o recurso que é investido fica aqui, o consumo fica aqui, a roda da economia que gira dentro do estado do Rio Grande do Sul, né? Exato. Então um incentivo fiscal faria isso, né? Crescer escalonavelmente, né? Agora, é uma expansão tão grande e talvez principalmente com um potencial tão forte que, vamos pegar, a maior cervejaria do mundo hoje tem origem no Brasil, né? Dos grandes grupos aí, Ambev, InBev, e quem comanda o negócio lá já reconheceu que essa expansão da cerveja regional, artesanal, que cresce e ganha até uma escala industrial, de fato é uma ameaça para o negócio, né? Esse reconhecimento já veio, né? Para as grandes, né? Para os gigantes, digamos assim. Isso é um demonstrativo desse potencial, imagino, né? Justo, porque tem uma situação também em termos de consumidor, né? Depois que tu prova artesanal, dificilmente tu volta para outra, né? Porque é uma mente que se expande, né? Não recua. Então isso acaba afetando o mercado, né? Tanto é que existe um posicionamento deles já nesse sentido de pegar essa fatia de mercado, né? Então a Skol lança o puro malte, né? Então a Heineken atua muito bem nesse mercado, a Amstel entrou nesse mercado, enfim, então aí de aquisições também, né? A própria Ambev, aí que você falando da Ambev, adquiriu a Colorado, adquiriu a cervejaria Vals. Alguns anos atrás a Eisenbahn foi comprada também, mas eu acho que foi Skin Cariol, Skin Cariol, né? Hoje que é a Heineken, né? Exatamente. Então a Eisenbahn, a Baden-Baden também, que era de São Paulo, também foi adquirida. Então eles acabaram entendendo esse movimento e adquirindo, né? Adquirindo para entrar realmente nesse mas mercado. isso não barra o surgimento de novas, né? Porque está surgindo cada vez. Se eu te perguntar agora quantas tem, já deve ter mudado, né? Com certeza. É bem isso. Não, e tem uma questão que é muito... Eu não sei se a gente vai chegar no patamar, mas quem já viajou para a Alemanha sabe que tem uma cultura muito local de consumir a cerveja do local, né? Então, a questão de mais ou menos um ano atrás, eu viajei pela Alemanha, pelo sul. Tu bebeu a cerveja Bauer? Não, tem uma Bauer. Eu não quero fazer propaganda até porque não é minha, mas tem, tem uma cerveja Bauer, tá aí no mercado, tá? É de um parente distante aí. E o fato é que você vai, por exemplo, você tem uma cidadezinha no sul da Alemanha que chama Lindau, é fronteira ali com Suíça, Áustria e tal, e tem lá uma cerveja chamada Lindauer, ou seja, a cerveja da cidade, e as pessoas bebem aquela cerveja. Você viaja 50 quilômetros, uma cidade vizinha já tem a cerveja da cidade. Não sei se a gente vai conseguir chegar nesse patamar, mas esse localismo e valorizar o produto local é muito inerente lá, né? E acho que a gente, pelo menos um pedaço disso, está adquirindo isso aqui, né? Com certeza. Porque tu tem, além dessa questão do local, né? Tu tem peculiaridades, né? Porque é um trabalho humano. Então tem as tuas cervejas que tu faz, tu vai dar
teu detalhezinho, teu Refinamento. teu refinamento, né? O teu terroir. Então, isso existe na cerveja, né? Então, tem coisas exclusivas e além do fato de tu estar tomando uma bebida fresca, né? Fresca, acabou de sair da produção, ela não passou por pasteurização, ela não viajou 600, 800 quilômetros no caminhão. Então, tem vários fatores que a tornam interessante. Chegar nesse ponto seria sensacional. Se a gente pudesse viver uma realidade assim como é da Alemanha, de ir no local para tomar cerveja, só daquele local. E boas cervejas, né? Boas cervejas. Boas cervejas. Fabrício Schalco, o que é fundamental para o Rio Grande dar certo? Cerveja, vamos lá. Boa cerveja, Boa né? cerveja. Vamos começar com uma boa cerveja, né? Certo. Aí depois vem o restante. Eu acho que na cerveja realmente a tributação é um gargalo que deveria ser superado e acho que precisa um olhar melhor aí, né? A gente ouve bastante isso aqui, né? Que a questão tributária é um empecilho, né? Começa por aí, né? Começa por aí e depois disso acho que os empresários aí têm capacidade para tocar esse projeto e realmente, né, tornar essa cena cervejeira relevante ainda mais no Rio Grande do Sul. Né? Eles têm se mostrado proativos, né? Com certeza. O crescimento disso já é uma atitude de idealizador aí, né? Realmente trazer essa cena cervejeira porque a gente tem hoje já foi um desafio grande a ser vencido aí, né? Fabrício Schalco, obrigado pela presença do nosso Rio Grande que dá certo. Parabéns pela revista da cerveja também. Obrigado, eu agradeço o convite. Obrigado, Bauer, pela presença conosco aqui. E agora que temos no trabalho, a gente pode... Para a cerveja, né? Vamos nessa. A Bauer, quem sabe? O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o próximo encontro.